Sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store. Se você tiver um iPhone ou iPad, vai lá. O aplicativo é gratuito. Band Rádios. Todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E o presidente Biden pediu ao Congresso que aprove uma legislação para evitar um fechamento ferroviário de carga, que no caso devastaria a economia. A iminente greve ferroviária, que pode começar inclusive já no próximo dia 9 de dezembro, causaria escassez de produtos, aumento de preços, inclusive problemas de produção nas fábricas. Uma greve pode custar $1 bilhão à economia americana apenas na primeira semana. Os líderes democratas dizem que podem agir ainda nesta semana, adotando oficialmente um acordo provisório de setembro aprovado pelos líderes trabalhistas e administrativos. Embora as ferrovias digam que estão esperançosas de que a greve de mais de 100 mil membros do sindicato possa ser evitada, até agora eles rejeitaram as exigências de que os negociadores sindicais fizeram, dizendo inclusive que estão abrindo novos termos para dias de licença pagos e melhores condições de trabalho. E fechando o nosso boletim de hoje, o Mauna Loa, no Havaí, que no caso é o maior vulcão ativo do mundo, está em erupção pela primeira vez em quase 40 anos. A lava está fluindo por um lado do vulcão, mas não há indicação de ameaça para as comunidades próximas e nenhuma ordem de evacuação foi ainda emitida. Todas as indicações são de que a erupção vai permanecer na zona nordeste da ilha, uma área onde um vulcão está se dividindo, permitindo o fluxo da lava. As cinzas agora estão se acumulando na ilha, levando algumas companhias aéreas, inclusive, a suspender temporariamente o serviço. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Carlos Henrique. Do rádio esportivo de todo o país, o Grupo Bandeirantes de Rádio. Fique ligado, meio-dia tem jogo, 4 da tarde tem jogo, as informações da seleção brasileira que joga sexta-feira contra Camarões. Fique ligado que na Bandeirantes é muito melhor. Agora, vamos começar o Nossa Área com as notícias da Copa do Mundo e também as notícias de Guarani, Ponte e Ponte Guarani para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta entra em reta final das obras do Moisés Lucarelli. CT do Jardim Eulina e CT de Jaguariúna também estão sendo reformados. Uma das reformas é no gramado, que foi um pedido do técnico Hélio dos Anjos. Dentro de campo, Felipe Amaral retorna após período com a seleção do Brasil e vai falar daqui a pouco aqui na Bandeirantes. Guarani mantém busca por reforços. Bruno Michel, destaque do Botafogo na Série C. Botafogo de Ribeirão é um dos alvos da diretoria que segue a negociação com o Corinthians pela venda de Bidu. A transferência do lateral deve ser confirmada nos próximos dias. Seleção brasileira, Alex Telles será titular na partida de sexta-feira contra Camarões. Ainda sem Neymar e Danilo, Tite estuda time alternativo na despedida da primeira fase. Brasil precisa confirmar primeiro lugar para evitar possível confronto com Portugal nas oitavas. Definidos os primeiros confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo. A Holanda enfrenta os Estados Unidos, enquanto a Inglaterra vai enfrentar Senegal. Hoje, grupos C e D serão definidos.
Após deixar o Manchester, Cristiano Ronaldo se aproxima de acerto com o Al Nassr da Arábia Saudita. Astro português deve ganhar R$1 bilhão por contrato de uma temporada. Mande a sua mensagem para cá, 971021493, que já ela vai pro ar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Júlio, vai me dizer que o cliente reclamou de novo do aço que você usou no projeto? Quantos clientes você vai ter que perder para começar a comprar aço de qualidade pelo e-commerce Mais Soluções Usiminas? E-commerce de quem, Paulo? Da Usiminas. Você não sabia que a Usiminas tem uma loja online com produtos como chapas, perfis, telhas e tubos de aço? O preço é bom demais e entrega aqui na minha porta com frete grátis. Para seus projetos, acesse maissoluções.usiminas.com. O nosso aço do seu jeito. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os resultados da Copa do Mundo do Catar. Ontem, pelo Grupo A, a Holanda venceu o Catar por 2-0. Senegal derrotou o Equador por 2-1. Holanda e Senegal classificaram-se nesse Grupo A. Pelo Grupo B, a Inglaterra venceu o País de Gales por 3-0 e a seleção dos Estados Unidos derrotou o Irã por 1-0. Inglaterra e Estados Unidos estão classificadas nas oitavas de final. Hoje a definição de mais 2 grupos. No grupo D, logo mais meio-dia, tem França e Tunísia, além de Austrália e Dinamarca. E pelo grupo C, decisão, 4 da tarde tem Polônia e Argentina. E no mesmo horário, Arábia Saudita e México. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sanasa Campinas, classificação A com grau de Investment Grade pela Fitch Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Missão Qatar. Boletins do futebol. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, Antônio de Oliveira Filho, o Careca,
nascido em Araraquara no dia 5 de outubro de 1960. Careca está com 62 anos. É o jogador revelado na base do Bugre que teve mais sucesso na carreira. Com apenas 17 anos, fez o gol do título brasileiro de 78, 13 de agosto de 78, lá no gol de entrada do Brinco, Guarani 1, Palmeiras 0. Mas o primeiro gol do Careca foi nesse Brasileiro 78, na partida no Brinco, Guarani 5, Confiança de Sergipe 0. Aí na sequência, teve o derby. No Brinco, Guarani 2, Ponte 1, com 2 gols de Careca, que a partir daí ganhou a titularidade para a sequência desse brasileiro. Ao lado de Jorge Mendonça, Careca foi também campeão da Taça de Prata pelo Guarani em 81. Em 82, o Guarani foi semifinalista do Brasileiro, sendo eliminado pelo Flamengo. O Bugre teve a melhor média de gols em brasileiros até hoje. Foram 53 gols em 20 jogos, uma média de 2,65 gols por jogo. E o ataque 82 era Lúcio, Jorge Mendonça, Careca, Hernani Banana ou Zezé. No final de 82, Careca vai para o São Paulo. No Bugre foram 269 partidas e 117 gols. No São Paulo, Careca foi campeão brasileiro de 86, foi bicampeão paulista 85 e 87 e em 87 vai para o Napoli, do São Paulo para o Napoli. E ao lado de Maradona, Careca conquista o título do campeonato italiano na temporada 89 e 90. Em 93, o Careca vai para o Japão, no Kashiwa Reysol, e subiu na primeira divisão de 94. Subiu lá no Japão. Teve passagens também pelo Santos e pelo São José de Porto Alegre, o famoso Zequinha. Isso lá para final de carreira. E Careca em Copas. Ah, sim, olha, 82, Copa da Espanha. Careca, jogador do Guarani, convocado, mas sofre no treino uma distensão na coxa. Tele Santana convoca em seu lugar Roberto Dinamite do Vasco. Mas Careca acompanhou a delegação. O Brasil com Júnior, Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Serginho e Éder. Quase que Careca foi o primeiro jogador do Guarani a ser convocado e disputar uma Copa do Mundo. Esse recorde pertence a Júlio César, na Copa de 86 no México. Brasil eliminado pela Itália, estava lá Júlio César disputando uma Copa como jogador do Guarani. Em 86, Copa do México, Careca convocado, mas Careca era jogador do São Paulo em 86. Careca titularíssimo nessa Copa 86. E de novo o Tele Santana no comando. Careca fez 5 gols nessa Copa. Brasil 1, Argélia 0, gol dele. Brasil 3, Irlanda 0, Careca fez 2. Brasil 4, Polônia 0, Careca fez 1. E na fatídica partida, Brasil 1, França também 1. Aqui gol do Careca. Aquele jogo que o Zico depois perdeu um pênalti no segundo tempo. E aí a disputa foi para os pênaltis e o Brasil perdeu. Copa de 90, Copa da Itália. Careca estava em casa. Careca era jogador do Napoli em 90. O Brasil do técnico Sebastião Lazzaroni. Careca tem como companheiros Romário e Miller. Mas Careca, titular. Careca fez 2 gols. Brasil 2, Suécia 1, né? E nessa Copa de 90, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Argentina, 1-0, aquele gol do Canija. É isso aí, meus amigos! Hoje um relato de Careca, grande revelação. Repito, hein?
o jogador revelado na base do Bugre que teve mais sucesso na carreira. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no IG Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Campina Telinha, a torcida aplaude de pé a seleção azul Sanasa. É água pura e saneamento, torcedor. Na zaga menos vazada das ruas, a galera com o título de menor índice de perdas do Brasil. No meio-campo, distribuindo a jogada, o trio administração técnica e monitoramento, dando um show de eficiência, qualidade e controle. No ataque, mais de 1.700 craques que correm todos os dias para levar o melhor serviço de água do Brasil. Seleção azul Sanasa. É a vida em primeiro lugar. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Amigos, deixa eu atender aqui o meu amigo Edivaldo. Bom dia, CH. Além do gramado, será que a administração do estádio está melhorando a iluminação do estádio? É muito ruim, Edivaldo. Pelo que eu tenho de informação, não. Mas isso pode mudar, como diria a música. O final do telefone 4491 está perguntando se tem novidade. Não temos maiores novidades. Guarani e Ponte hoje ainda estão com as mesmas notícias de ontem. Significa que quase nenhuma novidade. O que está mais avançado para acontecer é a possibilidade do Bidu ir para a equipe do Corinthians, mas isso não está ainda sacramentado. 11h16 agora. É hora da Ponte na Band. Vamos colocar aqui uma entrevista especial do Felipe Amaral, que voltou da seleção brasileira. Ontem ele esteve na tela da Band e você acompanha a partir de agora. Tava numa escolinha, né, da Ponte Preta mesmo, ali na unidade do Paineiras. Aí até um amigo nosso que levava eu e o filho dele, Adriano. Aí um dia eu tava lá treinando normalmente, dia de semana, e o PC, né, que era o olheiro ali da base, foi lá um dia e mandou me apresentar no Sub-11, né, na época. Aí eu fui lá no Sub-11, fiz acho que um mês de avaliação no Sub-11 e fui aprovado. Aí comecei a jogar, comecei a gostar ali, fui jogando de meia, lateral, volante, zagueiro, e aí fui ficando até hoje, graças a Deus. E quem que colocou você de volante? De volante foi o PC mesmo. PC. Como ele tinha muito zagueiro, ele começou a colocar de lateral. Aí de lateral, tava chegando muito lateral, ele começou a colocar eu de volante. Aí de volante fui ficando, aí fui pra meia, voltei pra volante, aí eu continuei de volante mesmo. Você é de que bairro em Campinas? Eu sou do DIC 6. DIC 6? DIC 6. DIC 6... Ali na região do Ouro Verde. Região do Ouro Verde em Campinas. Isso. Que é gigante, né? Aquela região lá é muito grande. Uma cidade, né? Uma cidade. Verdade. Aliás, muito maior do que inúmeras cidades brasileiras, né? Gigante. Muito. Vamos às perguntas para o nosso convidado especial de hoje na entrevista do dia, Amaral, CH. Amaral, seleção brasileira, 2 partidas lá no Chile. Eu tenho que perguntar isso. Isso é um volante de marcação e aqui na Ponte eu sei, eu acho que com ele, com o Leonaldo, não aconteceria isso. 2 jogos, o time tomou 6 gols. Por que, Amaral? Cara, acho que méritos também do Chile, né? O time era bem organizado, o pessoal dele, os atletas lá eram jogadores de muita qualidade. Nosso time entrou meio disperso, entrou meio desligado do jogo. No segundo jogo a gente entrou mais ligado, tivemos a infelicidade do segundo tempo, mas foi o primeiro jogo a gente entrou desligado, o segundo jogo entramos mais atento, mas creio que não conseguimos aproveitar todas as oportunidades, mas serve de aprendizado também para a vida, né? E agora é esperar a próxima convocação
para o Sul-Americano, se Deus quiser, eu creio que vou estar. E lá no Sul-Americano a gente vai estar mais focado, vamos estar com a cabeça, com a ideia, né, da cabeça de chegar até a final e classificar para o Mundial. Como é que é? Estamos vendo imagens, né, enquanto o Amaral está falando, ele com a camisa azul da seleção brasileira. Caiu bem em você essa camisa, hein, Amaral? Ficou bem em você essa camisa, hein? Graças a Deus, né? Tem que ficar bem, pô. Camisa é uma honra, né? Vestir a camisa da seleção brasileira. Um ano muito especial para mim. Subir no profissional da Ponte Preta, que é o clube que me deu a oportunidade, abriu as portas e ainda chegar à seleção brasileira, que é muito difícil, né? Porque no Brasil tem muito atleta de muita qualidade, né? E o professor Ramon me deu essa oportunidade. Agradecer a Deus, minha família, minha namorada também que estava junto ali e sempre me apoiando todos, né? E o professor também que me deu a oportunidade. Qual o nome da namorada? Camila. Legal. A gente à tarde vai repercutir um pouco mais o Felipe Amaral. A gente tem muita coisa, o tempo é corrido. Já tem Copa do Mundo para você ao meio-dia, hein? Transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, a melhor cobertura da Copa do Catar. Você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado pelas mensagens, pelo carinho de todo mundo, mas vamos falar de seleção brasileira a partir de agora, aqui na Bandeirantes. Apesar de termos o jogo apenas na sexta-feira do Brasil contra Camarões, existe uma informação que o Brasil vai colocar na sexta-feira um time alternativo. Não dá para chamar de alternativo também, né, Carlos Henrique? Só tem jogador bom lá, cara. Mas o Brasil deve jogar na sexta contra Camarões com Ederson no gol, Daniel Alves, Militão, Brenner e Alex Telles, Fabinho, Guimarães e o Rodrigo, Antony, Gabriel, Jesus e Martinelli. É a provável seleção. Eu estou um pouco inseguro. O Brasil ainda não está classificado em primeiro lugar. Precisa de pelo menos um empate. Mas esse time é muito bom, mas jogou pouco junto. Não tem esse entrosamento. De qualquer maneira, eu quero ouvir os nossos comentaristas. Já fiz meu comentário e agora eu quero ouvir o Gleger. O que pensa dessa possibilidade de uma seleção brasileira mista no jogo de sexta-feira contra Camarões. Bom dia, Gleger! Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Na sexta-feira teremos aí a partida Brasil e Camarões. A seleção brasileira que provavelmente deve entrar aí com um time alternativo. Olha, CH, eu sou muito a favor disso, principalmente numa Copa do Mundo, onde são jogos muito intensos. Você vê que se o Brasil, ele passando, né, aliás, já passou, né, já conquistou a vaga aí para as oitavas de final, vai jogar na segunda-feira. Então o tempo de descanso é muito pequeno, né, o tempo de recuperação, é claro que o Brasil tem todo o respaldo, toda a estrutura, né, alimentação, suplementação, fisiologia, ou seja, o pessoal tem um trabalho fantástico aí para que os jogadores possam chegar na partida totalmente recuperados, né, descansados, mas assim, é sempre importante você poder dar um descanso a esses atletas, principalmente esses que jogaram aí essas últimas duas partidas, essa última um pouco mais intensa, né, o Brasil não conseguia furar ali a malha de marcação da equipe da Suíça. Então eu sou a favor, eu acho que tem que sim que fazer um balanço, eu acho que tem que sim dar oportunidades a esses outros jogadores que estão no elenco, que foram convocados. O Tite conhece o grupo, os brasileiros sabem que é um grupo muito forte, o Brasil não tem só um time, mas todos esses convocados, sem dúvida nenhuma, dão conta do recado. Então tá aí a oportunidade, vai enfrentar um time Camarões que não está tão bem na Copa, é um time, claro, correria, um time de muita luta, de muita determinação, de muito empenho, mas tecnicamente falando nós sabemos, né, que a equipe de Camarões é muito abaixo. Então por que não? Por que não dar oportunidade a esses jogadores que não tiveram chance de jogar, né? Esses jogadores, até dá para testar um jogador ou outro que o Tite vislumbra amanhã ou depois, no decorrer da Copa, virar titular do time, coloca para jogar. Eu acho que é interessante. O caso do Bruno Guimarães, o próprio Rodrigo, né, que tem entrado muito bem. Você vê que com a contusão do Alexandro, o Alex Telles pode ganhar uma oportunidade, e acho que é isso mesmo, tem que colocar para jogar. O próprio Daniel Alves, né, por que não colocá-lo? Foi convocado, está no elenco, está no grupo, então seria legal, seria importante, né,
o miolo de zaga, você ter uma alternativa diferente, dar um descanso para Thiago Silva, para o próprio Marquinhos, o Casimiro também acho, joga numa função que exige muita intensidade dentro do jogo, então dá um descanso aí para a rapaziada, o próprio Vini Júnior, que tem jogado, tem se desgastado, tem corrido muito, tem corrido uma barbaridade, né? E a gente fica aqui, viu, CH, ouvintes da Bandeirantes, na torcida para que o Neymar, o Danilo, o próprio Alexandre consigam se recuperar aí para as próximas fases da Copa do Mundo, que agora vai afunilando. Agora realmente é trabalho total, é foco total, né? O jogo de Camarões, eu acredito muito, mesmo com esse time alternativo, o Brasil consiga mais uma vitória, consiga mais um bom resultado, classifica em primeiro e aí esperar, né? Eu acho que entre Uruguai e Gana, cara, o que eu vi o Uruguai jogando, Portugal para mim classifica em primeiro, o que eu vi o Uruguai jogando contra Portugal, depois das mexidas do treinador, se ele parar um pouquinho, o treinador do Uruguai parar um pouquinho com a teimosia, colocar a Arrascaeta para jogar, colocar aquele menino que joga ali pelo lado direito, que agora me fugiu o nome, né, que é bom jogador também, que entrou no segundo tempo do jogo de Portugal e deu uma cara diferente ao time do Uruguai, provavelmente o Uruguai deva classificar, então, e assim, certamente será o adversário do Brasil nas oitavas, então o Brasil tem que estar muito atento, né? Mas acreditando sempre, CH, que o Brasil é forte, que o Brasil vem muito forte para conquistar aí o Hexa nessa Copa do Mundo, que é uma Copa do Mundo muito disputada, com algumas zebras, mas sem dúvida nenhuma, a gente sabe que o Catar pode ser sim aí o país onde o Brasil vai conquistar o Hexa. Eu estou acreditando muito, a gente vê aí o time acreditando, a palavra, né, as coletivas, o time com o pé no chão, mas sempre mantendo o foco e acreditando, né, o sistema defensivo que é muito forte, que é importante demais para um time que, para ser campeão mundial, você precisa ter um miolo defensivo, você precisa ter uma solidez defensiva muito forte, e o Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, está nesse caminho, tem mostrado isso nessas duas partidas que já fez na Copa, claro, na eliminatória toda, mas a Copa do Mundo a gente sabe que é diferente, e o Brasil tem mostrado isso. Então estou confiante. Legal, Gleger, obrigado aí pelas considerações. O Brasil provavelmente vai ser misto, alternativo na sexta-feira. Hora certa em Campinas, 11h27 agora. Celular você encontra na Campinas Celulares. Mix completo de produtos, capas, carregadores, películas, baterias, fones de ouvido, acessórios para tablet, computador e muito mais. Além de unidades completas que oferecem diversas opções de acessórios e a melhor assistência técnica de Campinas e região, especializada em diversas marcas e modelos. Encontre a unidade mais perto de você. Agora com uma nova unidade em Mogi Guaçu, no Shopping Boulevard Mogi Guaçu, na entrada da Fonte. Em Campinas tem, no Cambuí, Supermercado Enxuto, Shopping Dom Pedro e Dalbem Barão Geraldo. Estão no centro em Indaiatuba. Em Sorocaba, estão no Iguatemi Esplanada. Em Mogi Guaçu, estão no Shopping Buriti e no Boulevard Shopping. Em Limeira, no Limeira Shopping. Em Nova Lima, no Nova Lima Mall. Em São João da Boa Vista, no Supermercado Big Bom. E em Itupeva, no Outlet Premium. Seja um franqueado da Campinas Celulares. Aproveite várias opções na região de Campinas. A partir de R$100 mil com financiamento de até 70%. Confira no site campinascelulares.com.br e no Instagram, @Campinas Celulares Franquias. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Carlos Henrique.
11h29, Ederson, Daniel Alves, Militão. Isso aqui é um provável, tá, gente? Não está confirmado ainda. Brenner, Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães, Rodrigo, Antony Gabriel Jesus e Martinelli. Provável seleção brasileira que tem problemas. O Alessandro, lateral esquerdo, está machucado. Neymar machucado. Danilo machucado. E provavelmente, para dar uma segurada, o Tite vai colocar em campo um time alternativo, porque a próxima fase pode ser vai ser na segunda-feira, 4 da tarde, a próxima segunda. É o primeiro jogo das oitavas do Brasil. Pode ser contra Uruguai, Gana, pode ser até com a Coreia, mas de qualquer maneira o Brasil joga na segunda-feira e por isso o Tite vai dar uma segurada nos titulares. Vamos ouvir o Tigrão, o que ele pensa dessa possibilidade de time alternativo do Brasil na sexta-feira. Bom dia, Tigrão! Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Agora surge aí essa possibilidade de que o Brasil, na sexta-feira, 16 horas no Catar, use um time totalmente alternativo para enfrentar a equipe de Camarões. E aí todos os titulares seriam poupados, está poupando todo mundo aí, né? Do goleiro ao ponta esquerda. Não é um time ruim, claro que não, se estão lá, se foram convocados, é porque todos que estão à disposição reúnem condições. Só que é um time que nunca jogou junto, pode ter treinado aí um ou outro coletivo. Aliás, o Tite não é muito afeito a ministrar coletivos, né? Ele dá mais treino tático. Então, ou a defesa contra-ataque, coisas do tipo. Então seria um time que, em termos de sentido de conjunto, pelo menos teoricamente, vai sentir muito essa falta de entrosamento. E a grande verdade é que o Brasil já está, sim, classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Isso é fato, é matemático, não reverte mais. A única coisa que pode mudar, não é, de acordo com os resultados aí da última rodada desse grupo G, onde o Brasil vai enfrentar Camarões e a Sérvia vai enfrentar a Suíça, é o posicionamento dos dois classificados. Por enquanto, estão na frente o Brasil já classificado e a Suíça em segundo lugar, mas não está classificada. Então, digamos que aconteça uma zebra, e seria zebra sim, uma derrota do Brasil com um time alternativo contra Camarões. E a Suíça vencendo a Sérvia. Esse é o último jogo também dentro do mesmo grupo das duas equipes. Aí a Suíça iria para 6 pontos, igualaria o número de pontos com o Brasil, igualaria o número de vitórias, 2 vitórias, e a coisa iria para o saldo de gols, onde o saldo do Brasil é de 3 contra 0 da Suíça. Muito bem. E aí? O Brasil perde, por hipótese, de 1-0 para Camarões e a Suíça ganha de 2-0 da Sérvia. Não há nenhum absurdo nisso, especialmente se levarmos em consideração o time que o Brasil vai colocar em campo. Por enquanto ainda não confirmado esse time, mas existe aí uma grande possibilidade. Todas as notícias dão conta de que poderá ser esse time reserva que o Brasil vai colocar em campo, pelo menos para início, contra Camarões. Se acontecer esse cruzamento que eu disse, derrota do Brasil e vitória da Suíça, o Brasil pode passar em segundo lugar. E aí pegaria o primeiro colocado do Grupo H. Quem é o primeiro colocado do Grupo H e não deve perder essa posição? Portugal. E tem uma seleção bastante ajustada, tem um dos melhores jogadores do mundo aí, que é o Cristiano Ronaldo, que apesar de veterano, continua fazendo a diferença. Portugal tem um ataque muito rápido, enfim, jogo duríssimo, jogo complicado, muito mais complicado do que o Brasil passando em primeiro, provavelmente pega a Gana, do mesmo Grupo H. Então eu pensaria direitinho, ao invés de colocar todo mundo, né, que não está jogando, colocar um time 100% reserva, eu faria uma mescla aí para, lógico, poupar aqueles jogadores que estão numa condição física pior, que estão numa condição física de risco, de contusão ou coisa do tipo, porque passando em primeiro, o Brasil joga nessa sexta e já vai jogar na segunda, a partida de oitavas de final, que já é eliminatória, já é mata, nem mata-mata é. Então acho que dá para refletir em torno disso, dá para pensar um pouquinho melhor, porque matematicamente o Brasil está sim classificado, mas não está garantido na primeira posição. E tem mais um detalhe, se passar em segundo
e depois passar também pela fase de oitavas de final, passando em segundo, pode existir aí um caminho diferente a ser percorrido pelo Brasil, que poderia passar pela Alemanha nas quartas de final. Então, gente, eu acho que não é hora de se brincar com coisa séria. Poupar, sou a favor, o espaço de tempo é muito curto entre o jogo de sexta-feira e o jogo de segunda, o Brasil passando em primeiro, mas de repente pode pegar pedreiras aí, caso venha a perder para Camarões. Eu pensaria um pouco melhor antes de decidir e optar definitivamente por esta possibilidade de usar um time totalmente reserva. CH. Obrigado, Tigrão. Valeu pelas suas considerações sobre a possibilidade do Brasil jogar com um time alternativo na próxima sexta-feira. E você sabe, tudo aqui você confere no microfone líder em audiência na Copa do Catar. Sanasa Campinas, selo Aliança pelas Águas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Narração com emoção, comentários com credibilidade. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Apoio! Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelhar levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Na Corbela Tintas você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela, Anhanguera Ferramentas, a maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo decisivo de logo mais na Copa do Mundo do Catar. Grupo D entre Polônia e Argentina, 4 da tarde. A bola rola no estádio 974 no Catar. Polônia, a provável escalação com Szczęsny, Cash, Glick e Kiwior, Berenzis, Krychowiak, Kaminski e Szymanski, Zalewski, Zielinski e Lewandowski. Já a provável seleção da Argentina, com Martínez, Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez e Acunha, Guido Rodrigues, Depou e McAllister, Di Maria, Messi e Lautaro Martínez. Apita o jogo Dani Maquil, da Holanda. 4 da tarde, jogo decisivo é a Copa do Mundo do Catar. Tem Polônia e Argentina. Júlio, vai me dizer que o cliente reclamou de novo do aço que você usou no projeto? Quantos clientes você vai ter que perder para começar a comprar aço de qualidade pelo e-commerce Mais Soluções Usiminas? E-commerce de quem, Paulo? Da Usiminas. Você não sabia que a Usiminas tem uma loja online com produtos como chapas, perfis, telhas e tubos de aço? O preço é bom demais e entrega aqui na minha porta com frete grátis. Para seus projetos, acesse maissoluções.usiminas.com. O nosso aço do seu jeito. Sanasa Campinas, primeiro lugar do ranking estadual de qualidade de água. Sanasa,
48 anos. Uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira e continue com a gente, hein? Na sequência, vem aí Copa do Mundo no Catar. E você sabe, Copa do Mundo do rádio é muito melhor aqui na Rádio Bandeirantes. Aqui é Brasil. Aqui no peito e diz. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto.